Olá, meus irmãos, boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estou aqui com vocês, apesar de já fazer um tempo que nós temos falado aqui no Facebook, mas o motivo de estar agora, nesse momento, fazendo essa live é para convidar os irmãos para às 19 horas e 30 minutos, os irmãos poderem estar ao vivo aí no Facebook, os que estão no grupo de risco, os irmãos que estão seguindo as instruções as quais nós demos para não estarem no culto, os irmãos que estão resfriados, os irmãos que estão com um problema respiratório, que tem pessoas do grupo de risco em casa que não poderão ir ao culto hoje. Às 19 horas e 30 minutos estaremos ali no culto de ensino da Palavra de Deus. E convido vocês para assistirem o culto ao vivo. Vamos transmitir o culto ao vivo. Patrícia, que saudade, princesa. Meu Deus do céu. Tendo saudade, Paty. Deus abençoe a sua vida, viu? Todos vocês. A Mamária Teixeira também, Deus abençoe. Muito obrigado por estar assistindo. Convide pessoas para assistir aí também. E eu quero deixar um texto da Palavra de Deus, irmãos. Mediante esse convite, eu quero deixar um texto da Palavra de Deus para vocês, para a nossa meditação. Está em 2 Crônicas, capítulo de número 6 e 7, né? Nós lemos muito o capítulo 7, nos esquecendo e vai edificar o templo, o qual Deus não permitiu que seu pai Davi edificasse. Então Salomão vai edificar este templo e após ele terminar o templo, ele faz um patamar de 5 côvados por 5 de comprimento, 3 de altura, ou seja, 2,5 metros por 2,5 metros por 1,5 metro. E neste momento ele se coloca em cima deste patamar de bronze e se prostra dentro do meio do povo para orar no templo. E o interessante é que na edificação ou na consagração deste templo a Deus, Salomão faz umas orações muito interessantes. Ele faz uma oração muito interessante. E no verso 26 do capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, é segundo porque é livro, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, no verso 26, até o verso de número 30, olha o que diz o rei Salomão, o sábio Salomão. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teu servo e de teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, madura dos trigos, ou ferrugens, gafanhoto, ou lagarta, cercando-a, algum dos seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração, vou repetir o verso 29,
toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer em todo o teu povo de Israel. Conheça a sua dor e estendendo a sua mão para esta casa, então tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andar nos teus caminhos todos os dias e que viverem na terra que deste a nossos pais. Observe agora o capítulo de número 7. Esta é a oração que Salomão faz a Deus, clama a Deus quando ele o templo de Deus. Após edificar o templo está pronto, está na hora de consagrá-lo para começar os cultos. Salomão chega diante do Senhor e faz esta oração do capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. Ele faz essa oração a Deus. Quando nós viramos a página até o capítulo de número 7, lá no verso 12, olha só, no verso 12, Deus começa a falar com Salomão. Ele edifica, se prostra diante de Deus, se humilha diante de Deus. Ele coloca diante de Deus algumas situações que poderão acontecer sobre Israel e que inclusive aconteceram depois. Ele coloca diante de Deus algumas situações que poderiam ou que poderão acontecer. E você percebe que Deus o ouve, espera ele terminar a sua oração. Quando ele termina a oração, Deus começa agora a falar com Salomão. Olha o que Deus diz para Salomão. E o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Quer dizer, havia um perigo de Deus não aceitar. Havia uma possibilidade de Deus não aceitar aquela casa. Havia uma possibilidade dele ter tido todo aquele trabalho para construir, para edificar aquela casa. E no momento da consagração, no momento da entrega a Deus, havia uma possibilidade de Deus não aceitar. Qual é esta possibilidade? E por que ocorre esta possibilidade? Porque os homens geralmente são orgulhosos. De rebateria, eu fiz, eu posso. Tá aqui, tu tem uma casa porque eu fiz. Porém, Salomão, ele se prostra diante de Deus. Ele se coloca na presença de Deus de uma forma humilde. Meu bispo Roberto Conceição, te amo. Então ele se coloca diante de Deus e ele se humilha diante de Deus. Observa que quando ele se humilha diante de Deus, que ele se prostra diante de Deus, humilde, humilhado diante do Senhor, e oferece este templo a Deus. Meu amigo Gilson, Deus te abençoe. Olha o que acontece, pastor Paulo Henrique. Olha o que acontece quando ele se prostra humilde diante do Senhor, reconhecendo a sua desgraça,
essa sua desgraça, ele está deixando claro para Deus que ele é falho, que ele é um pecador. E ele diz: Deus, se acontecer isso, tudo isso que eu li para vocês, e qualquer um de nós, sendo parte de Israel, vamos adentrar esse templo, aonde estivermos, nós vamos estender o nosso olhar, a nossa mão para este templo, vamos confessar os nossos pecados para ti, Deus. Ouve a nossa súplica e nos atende. Após ele fazer toda esta oração, ele agora oferece o templo, a casa a Deus. E quando ele vai oferecer essa casa a Deus, ele deixa claro a Deus: Deus, eu sei que tu não vai morar nela, porque essa casa não vai caber a tua presença, não cabe o Senhor, porque a habitação onde tu moras, a habitação onde tu vive, é esplendorosa, é grande demais, é maravilhosíssimo demais. Mas nós, com toda humildade, te oferecemos esse lugar onde nós podemos te adorar. E aí no verso 12 a Bíblia diz que Deus ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Não é para a casa da minha habitação. Olha o que Deus diz para ele: não é para eu habitar aí não, é para que vocês preparem os sacrifícios nessa casa. Aí olha só, Salomão diz lá atrás: se os céus se cerrarem. E aí Deus responde a Salomão com as mesmas palavras da oração de Salomão. Por isso que neste momento, meus irmãos, de adversidade, há uma necessidade da igreja do Senhor. Ao invés de barata tonta, desesperado, correndo de um lado para o outro, fazendo o sinal da cruz, gritando Nossa Senhora, a igreja deve se prostrar diante de Deus com humildade, confessando seus pecados, confessando os pecados dos seus filhos, dos seus parentes, confessando o pecado da igreja, porque, ai pastor, eu não tenho pecado. Mentira, todos nós temos pecados e precisamos confessar diante do Senhor. E Salomão chega, irmãos, assim como Jó. Jó era um homem íntegro segundo a palavra de Deus. É Deus que diz que ele era íntegro, mas ele prestava oração, prestava sacrifício a Deus, pedindo perdão por seus filhos, por seus familiares, dizendo: Pai, eu ensino meus filhos casa, porém eles não te seguem, então me perdoa e perdoa a minha casa. Aleluia. Então o que está acontecendo com a igreja, meus irmãos, é que nós precisamos sair desse patamar de narcisismo, de orgulho, e nos prostrar diante do Senhor, ao invés de ficar na frente da televisão ouvindo desgraça e postando, irmãos, nos grupos, mandando um para o outro um monte de fake, do nosso Senhor. Igreja de Cristo, desperta! Os irmãos da igreja primitiva ficariam com vergonha de nós, porque não era uma pandemia, mas eles estavam diante de espadas, de leões, as esposas sendo estacadas para Jesus, e eles diziam: glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Nos conta a história que Policarpo, irmãos, ao momento de ser queimado, ele começou a orar a Deus e dizendo: Senhor, eu te agradeço por me fazer digno. Eu te agradeço de me fazer digno de morrer pelo nome de Jesus. Queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, desperta para a busca. Em nome de Jesus, desperta, desperta, em nome de Jesus. A igreja está desesperada, irmãos. Não há necessidade de desespero. Nós podemos nos precaver, podemos. Podemos passar o álcool gel na mão, podemos. Podemos usar máscara, sim. Se você estiver resfriado, proteja as pessoas do seu emprego, da sua casa. Mas tem uma coisa: ore, busque, clame ao Senhor. Você é a sua
certeza. Irmãos, eu me respondo uma coisa, senhores. O que nós iremos pregar depois dessa pandemia? Se nós estamos fugindo, nós dizemos que temos fé, nós dizemos que cura, nós dizemos que liberta, e estamos fechando as igrejas, irmãos, com medo da doença. Como nós cura para o mundo se estamos com medo da doença? Rabadaia, Xebria, Daragácia. Meu bispo Roberto pregou uma palavra semana passada que me trouxe uma reflexão muito grande. Quando ele disse que o salmista Davi, irmãos, ao invés dele fugir daquele gigante que estava todo mundo escondido com medo, estava todo mundo desesperado com medo do gigante, sabe o que Davi fez? Ele correu para cima do gigante com um estilingue, irmão, um badoque, e ele foi para cima do gigante, o gigante com espada imensa, irmão. E ele foi para cima e venceu, igreja. Nós não fomos chamados para retroceder, nós não fomos chamados para fugir. A Bíblia diz que aquele que fugir não é digno, aquele que olhar para trás não é digno do reino de Cristo. Você se precaver é uma coisa, irmãos, você se proteger e proteger a tua família é uma coisa, mas você fugir da presença de Deus, fugir da responsabilidade de orar, está em desespero, está com medo na frente da televisão, só vendo notícia ruim, vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai orar, vai clamar a Deus em nome de Jesus. Vai buscar a presença de Deus. Eu sempre fui crítico dos hinos que aparecem por aí. Joabe, eu te amo, meu filho. Eu sempre fui crítico dos hinos que aparecem por aí. Se o mar não abrir, eu vou passar por cima das águas. Ai, porque não sei o quê. Ai, que eu não vou fugir jamais. Ai, que eu estou aqui. Ai, que eu estou aqui, Senhor. Eu não fujo da raia. E a primeira dificuldade que vem... Cadê? Cadê? E aí, senhores, é mentira ou não é o que você canta? É mentira ou não é o que cantam? Estão produzindo música para vender e para ganhar dinheiro, não é para adoração a Deus, não. E agora, cadê? Que não estão nas praças tocando, que não estão nos carros de som rodando na rua tocando, chamando as pessoas para orar, para buscar a presença de Deus. Estão confinados dentro das casas, tremendo, pegando o vírus do medo, o vírus do pavor, do desespero, irmão. Quem é covarde, volta. É a hora do covarde fugir e do que é corajoso se manter de pé, meu irmão, e orar e clamar na presença de Deus, e Deus vai ouvir e vai sarar nossa terra. Agora, se nós estivermos fechando as portas das igrejas, fugindo com medo, nada vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Faltar buraco para enterrar crente medroso. Em nome de Jesus, desperta a igreja de Cristo. Não é ele, não. Em nome de Jesus, desperta. Desperta. Viver é Cristo e morrer é ganho. Agora você acha, se uma pessoa chegar em você agora e pedir, olha, eu estou infectado com coronavírus, ora por mim, você vai fazer o quê? Minha Nossa Senhora, eu não posso, gente, eu tenho que fazer. É isso que você vai fazer? Ou você vai colocar a mão com autoridade por a vida dessa pessoa, nem que você morra, o que você vai fazer? Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Estou não aprovando esta palavra, eu sei disso, mas fé, meu irmão, não é ver, é crer. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Eu não vivo pelo que eu pego na mão, eu vivo pelo que eu sirvo, que é o Deus Todo-Poderoso, que me tirou do inferno, do lodo. Isto é fé.
Aleluia. Vou continuar lendo aqui, senão vou ficar nervoso. Olha só. Olha o que Deus diz, as mesmas palavras que Salomão diz e as palavras que Deus responde. As tuas orações são respondidas com as tuas mesmas palavras, meu irmão. Aquilo que você diz para Deus é o que Deus te responde. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Olha o verso 14, ele está dizendo, se eu cerrar o céu, se não houver chuva, se eu ordenar o gafanhoto que coma tudo, o povo está correndo para os mercados para comprar papel higiênico. O povo está tendo pilhas de arroz e feijão dentro de casa. O que adianta você não ir para a igreja e correr para o mercado lotado, irmão? Aquela aglomeração que está dentro dos mercados, irmão, o que é pior? É você estar dentro da igreja, aglomerado, orando e clamando a Deus, ou dentro do mercado com medo de pegar coronavírus e com medo de ficar com fome? Olha a situação que nós chegamos. Eu fui no mercado ontem para comprar um frango, irmão. Meu Deus, o que eu encontrei de crente, de gente com 4, 3 carrinhos de compra. Aí, pastor, eu tenho que me preparar para comer e para beber, meu irmão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que o pardal tem o ninho, os gafanhotos, o lírio do campo. Olha o lírio do campo. Ele não faz nada, irmão, para se vestir tão belo, porque estão ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber. Você acha mesmo que este Deus que você canta, que você prega, vai te deixar morrer de fome? Você acha que Deus vai te deixar morrer? Morrer é ganho, querido. Nós somos salvos em Cristo. Deus, onde está essa fé? Eu sei que alguns vão entrar depois e vão dizer assim, mas não é bem assim, tem que ter prudência. O que é prudência para você, irmão? O que é prudência para você? Se precaver do coronavírus é prudência, mas andar na rua pelado não é prudência, não? Andar na rua todo pintado não é prudência, não? Andar na rua aí todo descabelado com roupa rasgada de Maria Mulambo não é prudência, não? O que é prudência? Se for para discutir o que é ética e prudência, nós vamos discutir. Crente cheio de moda, cheio de coisa, é por isso que está com medo. Unha pintada cada uma de uma cor. É piercing no nariz, piercing nos olhos, piercing no umbigo, piercing no não sei aonde mais. Isso é prudência. Isso é prudência. Mas isso as pessoas não querem. Eu sou pastor de igreja. E quando eu chamo a atenção de uma pessoa por causa de um piercing, por causa de um brinco, eu vejo a pessoa pular longe, até depois manda mensagem, eu não vou mais, eu não estou com força, eu não estou com vontade de ir para a igreja, por causa de um piercing. Mas não tem coragem, irmãos, de negar essas coisas do... Quer prudência, quer dizer que tem prudência. Aí eu vou me proteger porque eu tenho prudência. Tem prudência para se esconder. Tem prudência para fugir. Não tem prudência para falar para o teu chefe, para a tua chefe. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas estavam presos lá na prisão. Estavam amarrados e de repente eles começam a cantar, começa um terremoto e alguém diz, e agora? Creia em Jesus Cristo e será salvo. Não se preocupe, ninguém vai fugir. Aqui não tem amigo, aqui não tem rebelião, aqui tem a solução. Aqui são 2 homens de Deus que estão presos. Mas o crente de hoje, irmão, é o primeiro a querer botar a empresa no pau porque não quer deixar em casa. Não posso. Cria coragem, crente, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, cria coragem, crente. Olha o que Deus vai dizer. Olha o que Deus vai dizer aqui, irmão. E se o meu povo, que se então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado, os seus pecados, que são muitos, meus e os seus, e sararei a sua terra. Crente, nós somos o remédio para o coronavírus. Nós somos o sal da terra. Pergunta para um químico. Se pegar esse fungo aí, esse vírus aí, e colocar dentro de uma xícara de sal, se ele sobrevive. Pergunta se ele sobrevive em muita luz. Sol aí de 26 graus, pelo que eu ouvi. Eu não tenho total certeza, mas pelo que eu ouvi, um sol de 26 graus a seguir, que não é difícil aqui. Você coloca sua roupa lá e ele mata o vírus. Imagina você que é a luz do mundo. Imagina você que é a luz do mundo. Imagina você que é o sal da terra. Se você estiver curvado orando, se você estiver buscando ao Senhor, se você estiver adorando a Deus, fica dentro de casa, irmão. Não fica assistindo série, não. Netflix está dando conta gratuita. Tem o Amazon está dando conta gratuita. Para que você fique dentro de casa, não fique ali alienado, para assistir séries. Aí você vai assistir o quê? The Walking Dead, epidemia, contágio. O que você vai assistir, irmão? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Crer no Senhor, tu e a tua casa. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, busque. Nós estamos com a campanha de oração, irmãos, em um grupo que a nossa irmã Carol montou. Muitos contatos aí, alguns entraram e outros não. Nós, 11 horas, 23 horas da noite, estamos de joelho orando. 23 horas. Já tem um outro grupo, no nosso grupo, que vai para o monte. Terminamos ontem uma campanha no monte. Mas nosso grupo que vai para o monte, às 3 horas da madrugada, nós estamos de cara na terra orando. Joelho está igual joelho de cabra, irmão. Crosta no joelho, mas não tô nem aí. Nós vamos orar. Vamos orar. Clamar ao nosso Deus, e você verá que o nosso Deus vai fazer grandes coisas. Só um minuto, não saia daí não. Só um minuto. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que faz todas as coisas. Hoje, às 19 horas, 19 horas e 30 minutos, estaremos ali no Jardim Belval, orando a Deus, ouvindo um pouco da palavra de Deus,
e aos irmãos que não podem ir ao culto, que está nesse grupo de risco, aos irmãos que nós recomendamos que está resfriado, que está com algum problema, fique em casa e assista aí pelos Facebook. Os obreiros aqui, o bispo Roberto está falando. Nós, obreiros da sede, estamos na oração, na madrugada. Glória a Deus, meu bispo. Nós estamos juntos nesse negócio, meu irmão. Estamos juntos nesse negócio. Não é só na hora do churrasco, não, bispo Roberto. O senhor gosta de fazer um churrasco aí, ficar mandando foto para mim. Mas eu sei que uma hora o senhor vai me chamar para um. Mas na oração também, nós estamos juntos, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Aí tem uns cantores aí. Ei, porque a igreja tem que vigiar. Porque Jesus fugiu para o Egito. Jesus fugiu para o Egito porque não era a hora dele, rapaz. Presta atenção. Jesus não fugiu no Egito porque ele estava com medo, não. Ele fugiu porque Deus disse, ó, vai para lá, porque não é a hora ainda. Mas veio depois, quando ele voltou, o que foi que ele disse? Avisa para aquela raposa, avise para a raposa, que hoje eu estou na cidade, o negócio não vai ficar bom aqui não. Vê se Herodes desceu lá. Jesus chegou um dia cheio de Deus. Como diz o pastor Roberto. Jesus chegou cheio de Deus e disse, olha, avise lá para a raposa, que eu estou na cidade. Cadê Herodes desceu lá, irmão? Pega aí nas suas gravações se Herodes desceu lá. Desceu não, irmão. Que era Jesus. Olha, que coisa gloriosa. Olha que exemplo. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja. No jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Olha essa estrofe. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Nós teremos uma nova
e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Jesus, alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Será que todos nós podemos cantar este hino? Será que todos nós podemos louvar ao Senhor e dizer: Senhor, quando o mal me cercar, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. O mal cercou, a noite chegou, mas o apóstolo Paulo diz que a noite é curta. Oh, glória! Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu quero vos encorajar. Não é para fazer loucura, não. Eu não estou te encorajando para sair abraçando, beijando as pessoas na rua, como fez aquele prefeito da Itália, mandou o povo fazer, não. Dobrar os teus joelhos. Se dobre diante do Senhor. Confesse os seus pecados. Confesse os pecados da sua família. Confesse os pecados da igreja. Confesse os pecados da terra. Clame por misericórdia. E o Senhor Jesus Cristo nos responderá, meu irmão. Não fique apenas esperando que a medicina... Estou orando para os médicos arrumar o remédio. Estou orando para a ciência arrumar o remédio. Você é o remédio. Jesus é o remédio. Eu vou lembrar um assunto para vocês aqui e prometo que já estou parando esta live para dar tempo a gente ir para o culto. Era só uma palavrinha que eu ia dar. Eu já fui aqui até, mas... Números. Quantos espias Moisés mandou para a terra, irmãos? Responde aí, por favor. Faltou um na frente desse 2 aí, meu irmão Márcio. 2 são os corajosos, Márcio. O total de espias que foram mandados: 12. 10, 12. 12 espias mandados à terra. Eles voltaram dizendo assim: olha, gente, pensa no Ana Mascarenhas, eu conheço essa moça. 12, exatamente. Olha só. Foram 12. Noêmia, obrigado, 12. Foram 12 espias. Sabe o que aconteceu, minha irmã Rosimeire Moraes? Sabe o que aconteceu, Arielle? 12 espias que Deus mandou. Minha irmã Rosimeire, olha só. Ele mandou 12 espias à terra. Os espias voltaram dizendo: olha, a terra é muito boa. Gente, eu comi uma uva eu comi. Passei 3 dias sem fome. Ô terra boa. E aí, Mandamires, Moisés disse: vamos? Não. Dá para subir não. Por quê, rapaz? A terra é boa.
boa toda, como diz na minha terra. Só que lá tem gigante. E olha, o gigante é tão gigante, que nós ficamos parecendo gafanhoto. A síndrome do gafanhoto já entra logo na pessoa, irmão. Quando vê um gigante que a pessoa não vive em oração, a síndrome do gafanhoto já toma logo a conta dela. Já tem gigante e nós somos como gafanhotos na frente dela. Aí se é verdade, a fruta lá é boa, olha o tamanho das uvas que nós trouxemos aqui, 2 homens para trazer um cacho de uva. Imagina, pastor Roberto, uma jaca naquela terra, meu Deus. Aí, um umbu, imagina o tamanho do umbu daquela terra. E ele vem, minha irmã Silva Rodrigues, olha só, ele vem e diz, Josué e Caleb diz, olha, tem gigante sim. Os homens são valentes, os anaquins, aqueles homens são terríveis. Mas se o Senhor nosso Deus disse que a terra é nossa por herança, subiremos lá e o Senhor nos dará vitória. O Senhor entregará aquela terra em nossas mãos. 2 homens. 10%, nem, mais, um pouquinho mais de 10%, né? Que era 1,5, era 1,20. Eram 12 homens, apenas 2 homens disseram: subiremos a terra, venceremos o gigante. Deus nos dará a terra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Subiram, venceram. Maria Brandão, eles venceram. Eles tomaram a terra e a possuíram por herança. Amigos, o Senhor Jesus Cristo tem uma terra, um lugar preparado para mim e para você. Capítulo 14 de João diz: não se turbe o vosso coração. Minha amiga Vanusa, te amo, querida, que família. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar um lugar para vocês. E volto para buscar vocês. Para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Você acha, irmãos, que para possuir a terra é fácil? É com medo? É escondido embaixo da cama? É fugindo? Ou é enfrentando o gigante? Mas tem uma coisa, amigos. Para enfrentar o gigante é de joelhos. É na humilhação. É na oração. É na busca, minha irmã Mônica. É no clamor diante de Deus que nós vamos vencer e conquistar a terra que nos é prometida. Se nós fugirmos dessas lutas, nós não seremos dignos do reino de Deus. Imagina você que por enquanto é só isso, só um vírusinho aí que está aparecendo aí, que está levando pessoas. 120 mil, 20 mil pessoas atingidas na Itália, 2.900 mortes. O número de mortes é bem menor do que o atingidos, graças a Deus por isso. Aqui no Brasil, 7 mortes. Mas se nós fugirmos disso, meu irmão, não estou te chamando para correr para a rua, fazer passeata, não estou te falando isso não. Mas eu estou te chamando, te convidando a sair da frente da televisão. Eu estou te convidando a desligar a televisão esses dias que você está em casa. Faça um culto doméstico. Ore com seus filhos. Ore com a sua família. Teu esposo não é crente, é hora do teu esposo ver qual é o poder da palavra de Deus. A tua esposa não é crente, teus filhos não é crente, é a hora dos teus filhos verem o poder da palavra de Deus. Clame a Deus dentro da tua casa para a parede rachar, meu irmão.
E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Igreja de Cristo, desperta, desperta, desperta. Porque se o coronavírus te botou para correr, ai de nós o que virá por aí ainda. Porque virá coisas piores, meu irmão. Virá coisas piores. Meu irmão Isaac, eu te amo, meu irmão. Virá coisas piores. E quem está fugindo de um vírus, imagine de um exército. Imagine de uma arma na cabeça mandando você negar a Cristo. O pastor Ziel postou: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, hoje à noite eu vou falar, você vai assistir a live. Você que não vai para o culto hoje, que não tem culto na sua igreja, você vai assistir a live hoje às 19 horas e 30 minutos. Nós vamos falar ali às 19 horas e 30 minutos, a partir das 19h30. Nós vamos falar, eu vou falar do Salmo 91. Eu vou falar do Salmo 91 e vou te mostrar alguns requisitos dentro do Salmo 91. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, você precisa entender, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, há alguns requisitos para habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Beijo em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus vos abençoe. Às 19 horas e 30 minutos, lá da igreja, estarei com alguns irmãos lá, orando, transmitindo a palavra para vocês. E o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, vai ser glorificado. Eu creio que depois que passar essa epidemia, muita gente vai saber o que é. Ou vai rachar de uma vez, ou vai se firmar em Cristo Jesus e dizer: eu preciso ser crente. Oh! Porque tem muito crente frouxo por aí, viu? É agora que a gente percebe. Tem muito crente frouxo, só de boca para fora. Ah, eu sou crente, não me toque, não me bule. Ah, esse vírus me deixou em casa. Fazer igual Siqueira. Psiu. Meu irmão, por favor, em nome de Jesus, desperta tu que dormes. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amo vocês. E às 19 horas e 30 minutos estaremos juntos novamente. Viu? Em nome de Jesus. Convide as pessoas que não têm culto hoje, que não vão para os cultos, para assistir hoje, às 19 horas e 30 minutos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus.